E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Jimenez para mais uma live aqui do nosso Vida de Advogado. Quanto tempo, né? Estamos voltando aí este mês com as lives aqui pelo canal do Instagram. Tenho feito só lives lá pelo YouTube. E o pessoal, como a minha querida Mandita, poeta que entrou aí, reclamou que estava com saudade das lives aqui pelo Instagram. Então, cá estou para o retorno de nossas lives. Sejam muito bem-vindos todos vocês que estão entrando. Espero que vocês fiquem conosco até o final da live, que vai ser de um tema muito interessante. Beber uma aguinha já antes de começar. O nosso convidado já entrou aqui, já vou chamar o Pedro. Então a nossa live de hoje é com o Dr. Pedro Brígido. Ele é advogado, mestrando em desenvolvimento humano pela Universidade de Taubaté, pós-graduado em advocacia consultiva, graduado também em direito pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, membro da Comissão de Direitos Humanos da subseção de Pindamonhangaba, membro do projeto Prevenção ao Suicídio de Jovens no Vale do Paraíba, da Unital, editor-chefe da revista jurídica do curso de Direito do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unidade Lorena, pesquisador na área da educação sexual e diversidade e um ativista pelos direitos da comunidade LGBTQIAP+, que ele vai explicar para a gente todas essas siglas. Então, vou chamar o Pedro já de imediato para a gente já começar, porque o assunto é longo e eu vou pedir para que todos vocês vão clicando nessa setinha que tem ao lado, no aviãozinho, vão mandando aviãozinho para todo mundo que vocês conheçam, para que essas pessoas venham assistir a live também. E se puderem clicar no coraçãozinho para interagir conosco, fiquem à vontade também. Deixa eu chamar o nosso convidado. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta no decorrer da live, vocês podem fazer, que eu anoto aqui e passo para o Pedro. Olá, Pedro, tudo bem? Oi, tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estão conseguindo me ver certinho? Estamos. Você pode, se você ficar um pouquinho mais para trás, fica melhor, porque está cortando um pouco o seu rosto. Ai, desculpa. É que eu acho Ah, que a posição que eu coloquei aqui, a câmera não está tão boa. não, mas aí agora já melhorou. Pedro, seja muito bem-vindo. Eu já expliquei para as pessoas que estão conosco agora, falei um pouquinho sobre você e até fiquei curioso, porque você tem tanta qualificação ali que depois você conta para a gente quando que você começou, porque você é novo. Então, quando que você começou? Como que você tão novo já tem tantas qualificações assim, né? Então eu te agradeço aí por ter aceito o convite, né? Eu conheci você através da Comissão de Diversidade Sexual aqui da Lapa, de São Paulo, através do Fernando Zanella, o qual mando um abraço desde já. Então, conta um pouquinho para o pessoal, fala um pouquinho sobre você, de onde você é, o que você faz, fica à vontade. Então, gente, como o nosso querido doutor aqui nos falou, eu sou advogado, sou professor, atuo na parte do ativismo com a comunidade desde o comecinho da minha faculdade, em especial com a professora Marcilene, aqui do Unisal de Lorena, que me incentivou a estar pesquisando esses assuntos, e a partir daí eu comecei com ativismo, puxei um pouquinho da nossa trajetória de vida, né? E por conta disso comecei a direcionar tanto minha atuação profissional quanto minhas pesquisas, e a partir daí eu só fui aprofundando, principalmente após a minha formação, e eu começar aqui como advogado. Dentro da advocacia em si, eu ainda sou novo nesse sentido, não vou negar para vocês, mas há muito tempo eu já venho trabalhando com pesquisas na área tanto da comunidade LGBTQIA+, mas principalmente com questão da educação sexual, que me motivou desde o comecinho da faculdade, desde que eu estava ainda me preparando para entrar na faculdade. Quando eu entrei e conheci o mundo da pesquisa científica, eu falei assim, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero estar me ingressando e estar atuando e me aprofundando. Com isso, eu comecei a me direcionar e conhecer mais o que seria o mundo jurídico.
E com isso eu conheci os órgãos da OAB, as comissões, eu fui entrando em uma, minha primeira comissão foi a Comissão Especial de Pesquisa, Pós-Graduação do Estado, e disso eu comecei a atuar. Deu uma travadinha aqui que eu vi aqui, vocês conseguem me É, ouvir? deu uma travada, apareceu uma mensagem aqui que eu nunca tinha visto, mas pode continuar, tá tudo em ordem. Obrigado. Então, depois que eu entrei na Comissão Especial de Pesquisa e Pós-Graduação, eu comecei a me interessar bastante pelas comissões e a partir daí eu comecei a impulsionar meus ativismos e as ações sociais, tanto dentro da instituição, que é a própria Ordem dos Advogados do Brasil, quanto na própria graduação, quando eu estava estudando. E hoje eu estou aqui no mestrado, estou vendo aqui alguns colegas meus da pesquisa Já e tem eu fãs, gostaria de dar um oi para eles. você já tem fãs aqui na live, que eu vi gente escrevendo que você é um profissional ímpar, já tem aí o seu fã-clube está aí presente. Opa, já tô feliz. Eu vou até abrir um OnlyFans daqui a pouco, aí já garante um dinheirinho aí dos fãs. Mas brincadeiras à parte, esse é um brevemente o meu currículo. Não sei muito o que falar sobre mim, mas eu sentaria pra gente conversar até aquele famoso cafezinho da tarde pra estar fofocando. Mas me diz uma coisa, o que que te levou, né, além de toda essa qualificação que você tem, essa pós, enfim, o mestrado, o que te levou a se tornar um ativista pelos direitos, da comunidade LGBT? Qual foi a causa principal? A causa principal foi quando eu, aos 15 anos, sofri homofobia. Quando não existia ainda a criminalização da homotransfobia e não tinha o que eu fazer. O máximo que eu conseguiria era um processo de difamação, chegando à injúria. E eu me senti, naquela época, frustrado e, acima de tudo, desamparado. E quando isso aconteceu, eu parei para ver que eu precisava tomar um rumo de como eu daria para ir para frente minha vida. Mesmo aos 15 anos, eu vi que eu sofria muita coisa. E quando eu cheguei no momento da faculdade, eu comecei a ver que eu precisava me proteger e, acima de tudo, ampliar meu conhecimento, que eu comecei a entender que, opa, tá na hora de eu começar a entender melhor sobre o ativismo, sobre direitos e tudo mais. E com isso eu comecei a me empenhar dentro do ativismo da comunidade, conhecer a pauta, conhecer as demandas, entender o mundo que eu estava entrando, e a partir daí eu pegar a atuação do advogado, do jurista e conseguir me direcionar, porque não bastava a gente simplesmente estudar sobre o tema ou falar que você defende. Eu precisava entender a história da comunidade fora do Brasil, no Brasil, os conceitos que envolvem sobre sexualidade, gênero, gostar daquilo e trazer isso para uma subjetividade que compunha a minha vida. Então, é a mesma coisa que eu aprendi com a minha orientadora. A pesquisa científica nunca é objetiva em si. Ela tem a objetividade, mas ela sempre traz a subjetividade do pesquisador. E no ativismo é a mesma coisa. Eu não poderia atuar como um ativista, eu não poderia lutar por direitos e por uma comunidade, por um movimento social, sem ter parte de mim dentro lutando por esses direitos. Então foi aí, a partir daí que eu comecei a me empenhar dentro desse mundo. Maravilha. E no campo das pesquisas, né, que você comentou, né, principalmente na área de... Ó, o Fernando Zanella, aí, acabou de entrar o doutor Fernando. Muito bem-vindo, doutor Fernando. E Ana Paula, obrigado pelo elogio que você fez agora há pouco para mim. É, obrigado mesmo. A Ana Paula está aí, ó, fazendo elogios. Obrigado, Ana Paula. Mas me diz uma coisa, no campo das pesquisas, na área de educação e diversidade, que você mencionou, eu gostaria de saber a sua opinião, né, da importância desse tema que alguns consideram como polêmico, principalmente no que a gente vive hoje em dia, sobre a educação sexual nas escolas. Você acha, por que consideram esse tema tão polêmico e qual a importância desse tema ser debatido hoje em dia? Então, vamos lá. O tema em si, ele já vem se debatido nas escolas há muito tempo. Quando a gente fala de educação sexual, a gente entende que esse tema já vem sendo trabalhado de diversas formas. Por exemplo, se eu chego numa aula de biologia e a professora me explica sobre o que é um vírus e traz como exemplo uma IST, que é uma infecção sexualmente transmissível, que a gente conhece como DST, eu já estou tendo ali uma educação sexual. Quando a gente está dentro de casa, com a nossa família, com os nossos amigos, e a gente tem algum assunto sobre o nosso corpo, nossos desejos, a prevenção, dependendo do espaço onde nós vamos estar. Por exemplo, você chega para uma mulher, ou a sua filha, sua sobrinha, sua cunhada, assim por diante, e explica.
tome cuidado em algumas coisas, em alguns lugares o pessoal não é tão legal assim. Ou, por exemplo, para os seus filhos e falam, sabia que você tem que usar a camisinha? Ou, por exemplo, você já limpou direito o seu amiguinho lá de baixo? Isso são educações sexuais, mas de forma mais direta. O principal medo quando a gente fala em sala de aula acaba sendo a questão da palavra em si, educação sexual. Se eu coloco só a palavra educação, o pessoal fica, opa, o que é educação? Aí a gente fica refletindo, filosofando sobre o termo educação. A gente acrescenta a palavra sexual e o pessoal fica, eita, você está querendo me ensinar a fazer sexo? E essa é, infelizmente, a primeira premissa que acaba vindo na mente das pessoas. Ensinar o sexo, ensinar a praticar. E, na verdade, não é isso. A educação sexual, na verdade, ela possui vários vieses, tanto da prevenção, quanto da reflexão crítica, quanto do posicionamento do indivíduo. Eu atuo com a educação sexual crítica, que não vai pegar apenas o aspecto que a gente costuma ver na aula de biologia e de saúde pública, que é a prevenção. A gravidez na adolescência, abuso sexual infantil, prevenção do abuso sexual, contaminação, infecção por ISTs e assim por diante. É muito mais além. A gente tem educação sexual formal e informal. A informal, a gente vive ela todos os dias. Se eu converso com você sobre um toque no meu corpo, sobre uma fala de um indivíduo, sobre o desejo, a vontade que eu tenho sobre a pessoa, sobre a minha orientação, sobre a minha identidade, sobre o respeito para com o outro, desde criancinhas até, por exemplo, uma criança de 1 ano, até um adulto de 90, 80, a gente nunca vai deixar de ter a educação sexual. Então, a educação sexual, infelizmente, acabou sendo marginalizada porque a pessoa não conhece muito do que é o assunto. E quando ela foi inserida em sala de aula, o pessoal ficou assim: opa, o que ele quer passar para os meus filhos? O que ele quer passar para os meus colegas, para quem está ali? E aí, uma pergunta muito simples da gente conseguir trazer a figura da educação sexual, em especial sua prevenção, é a seguinte frase: com quantos anos a gente começa a ter a chance de sofrer um abuso sexual? Se a gente vê, mulheres grávidas sofrem, crianças de meses sofrem, idosos sofrem, então não tem idade. Então não é um tema que a gente precisa tabulizar em sala de aula. Existe uma metodologia, existe um processo pedagógico que vai analisar a sua idade, o espaço e a capacidade de quem está ouvindo e aprendendo receber aquela informação. Então não é simplesmente a gente chegar e achar, opa, vai ensinar para uma criança de 3 anos sobre sexo? Não. Às vezes o respeito sobre o corpo dela já está sendo uma educação sexual. Maravilha. E você mencionou que você dá aulas, né? Qual matéria que você leciona? Você dá aula em cursinho ou em faculdade? Atualmente eu dou aula em cursinho, em projetos sociais, e às vezes sou convidado para dar aula em cursinhos preparatórios para a OAB. Na parte do direito, eu pego muito mais as matérias de direito penal e direitos humanos. E acaba sendo essas duas áreas que eu costumo lecionar muito mais. Quando a gente vai para a ONG, eu costumo ir mais para um assunto de educação inclusiva, de conversar sobre diversidade e respeito. Tem um projeto de extensão no Unisal de Lorena que eu faço parte, que é sobre língua portuguesa, que a gente conversa com imigrantes da Venezuela, que a gente faz inserção deles na cultura brasileira. Então eu acabo caminhando por vários segmentos de educação, desde o ensino superior até o basiquinho do português. Entendi. Ô Pedro, deixa o seu contato para quem quiser saber um pouquinho mais sobre você, se você quiser deixar seu Instagram, enfim, deixa aí o seu contato para o pessoal. E aí então a gente vai partir para a segunda parte da nossa live, que é do tema propriamente dito. Tá bom, então. Gente, meus contatos são bem simples. É só você acessar aqui meu Instagram, pedro.brígido. Lá vocês vão ter meu telefone de contato, meu e-mail profissional, meu e-mail pessoal também. Eu deixei lá meio que um mini site meu para vocês entrarem em contato, conversar comigo. Então, de certa forma, meus contatos que eu vou disponibilizar entra no meu Instagram aqui que você já vai ter acesso para mim de tudo quanto é forma, até mesmo no privado, tá bom? E se qualquer coisa, manda aqui no chat pra gente conversar. Maravilha. E vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre os direitos e conquistas, né, da comunidade LGBT, eu queria que você explicasse. Eu já conheço o que significam essa sigla, mas as pessoas que estão assistindo de repente não conhecem. Então, eu queria que você explicasse o que significa cada letrinha dessa sigla que, né, quando há muito tempo atrás era só LGBT e agora já é LGBTQIA, tem um N também e o mais, né? Uhum. Na verdade, a gente está trabalhando aqui desde aquela época que eram os GLS, ou pessoas felizinhas, Isso. né? Os famosos serelepers. Na verdade, como que é a sigla, né?
A sigla a gente tem vários segmentos de divisão entre elas. O L e o G compõem a monossexualidade, que são as pessoas homossexuais. A monossexualidade inclui a homossexualidade e a heterossexualidade. Dentro da sigla, a gente trabalha sobre a homossexualidade, que a gente vai ter o L de pessoas lésbicas e o G de pessoas gays. O L de lésbicas, mulheres do gênero mulher, que sente atração por outras mulheres. O G, homens que sentem atração por outros homens. Aqui eu falo da questão de gênero. Por que eu falo gênero? Porque a gente tem a diferença de sexo e gênero. Gênero a gente entende como uma construção sociopolítica, cultural, que vai de acordo com a sociedade que a gente está inserida. Então, para uma sociedade, o ser homem é uma coisa, o ser mulher é outra, e isso vai variando. Como a gente teve todo um processo de industrialização, globalização e assim por diante, meio que se massificou o mesmo conceito para todos os países. Então, a gente tem homens de um determinado perfil, mulheres de um determinado perfil, e por conta disso se massificou o conceito de homem e mulher. Lembrando, existem outros gêneros, principalmente em países e povos nativos de maioria dos países. No Brasil, a gente tem Venezuela, Chile, Bolívia, Peru, Tailândia, assim por diante. A gente tem a possibilidade de até um quarto, quinto, sexto gênero. Então, não se esqueçam, a gente sempre tem possibilidade de ir além de homem e mulher. Quando a gente passa de tudo isso, a gente tem o L, o G, o B, que são as pessoas bissexuais que sentem atração tanto por homens e mulheres, mas também a gente hoje, atualmente, quando a gente para ver com o manifesto bissexual, a gente entende que, opa, não precisa mais ficar preso à questão de ser um homem ou mulher. Basta você sentir atração para a pessoa. Seja de um gênero oposto, seja de outro gênero, seja de um gênero fluido, ou outros gêneros, ou outras identidades, que está bastando. Você é uma pessoa bissexual e pode caminhar lá para pessoas pansexuais, que estão um termo, vamos dizer assim, mais adequado gramaticalmente. Mas tanto faz a forma como que você se identifica e tem sua orientação ali nesse espectro. Já Quando a tem gente uma passa... pergunta para você aí, mas eu vou deixar você terminar de explicar as siglas e já te faço a pergunta. Não se preocupa, não. Tudo bem, então. Depois que a gente passa do Bzinho, a gente é LGBT, o T, na verdade, a gente tem 3 T's dentro de um só. Pessoas transgêneros, transexuais e as travestis. O que são essas pessoas? São as pessoas que transcendem o gênero, que não estão mais presas ao conceito da própria binariedade que a gente tem. Elas se identificam com um gênero que não foi aquele da expectativa de gênero do nascimento. Então, por exemplo, a gente tem toda uma construção quando a gente nasce, vamos dizer assim, que a pessoa, por exemplo, se vocês nasceram durante aquele famoso ultrassom, fala, opa, tem um negocinho ali, ou tem um negocinho aqui. Aí a gente vai falar que, opa, é um menino ou uma menina. E a partir dali a gente constrói toda uma narrativa para aquela pessoa, mesmo que ela não nasça, que ela cresça, que aconteça, a gente cria uma narrativa sobre o gênero daquela pessoa. As pessoas trans, dentro dessa narrativa, elas se destoam dessa narrativa. Elas se identificam com a narrativa do outro gênero. Basicamente, aquela pessoa que não se identifica com essa atribuição feita no nascimento de forma, vamos dizer assim, coercitiva. Porque a gente hoje, entendendo as narrativas pedagógicas e analisando as identidades das pessoas, a gente passa para ver que, opa, nós temos indivíduos que se identificam por outras coisas, nós temos indivíduos que se identificam com aquilo que foi atribuído e temos pessoas que vão olhar para essa história e vão falar assim, opa, eu não me enquadro dentro dessa política normativa sobre o gênero, que vai apresentar para vocês inúmeras narrativas, inúmeras perspectivas, tanto na sua identidade quanto na sua construção enquanto indivíduo, seja política, social, afetiva e assim por diante. Então não pensem que vocês não estão afetados por tudo isso. Então, quando a gente fala das pessoas transgêneros, transexuais, a gente está falando dessa perspectiva, das pessoas que não se identificam com o gênero atribuído ao nascimento. Quando eu falo atribuído, eu falo da expectativa de gênero. Quando a gente vai pegar as travestis, na verdade, a gente está falando de uma identidade política. Como assim? A pessoa travesti, que a gente só fala a travesti, na verdade é uma identidade política, porque há muito tempo a gente sempre teve esse conceito pejorativo. Ah, sua travesti, sem vir uma ofensa. Ou se você chamava uma pessoa trans de travesti, sempre ela colocava a marginalidade. Então, a partir desse momento que nós tivemos levantes históricos no contexto, principalmente social brasileiro, a gente parou para ver que, opa, essa identidade, na verdade, é uma forma da gente estar lutando. Então, vamos se identificar com esse termo e vamos ressignificá-lo. E a partir dali, a identidade travesti passou a compor uma identidade de gênero como forma de denominar não apenas aquele indivíduo, aquela pessoa, como
a travesti sempre no feminino, mas acima de tudo, como uma pessoa que reconhece toda a luta política que está dentro dela e ela se opõe a todo aquilo, toda a marginalização que ela vem sofrendo. Ai, Pedro, mas é muito abstrato o que você está falando. Quer um exemplo? Quando a gente vai estudar e pegar os dados da associação, que é a ANTRA, né, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, o que elas apresentam? Que a expectativa de vida da população trans chega ainda e beira a 35 anos. E qual que eram as profissões que normalmente a gente acaba vendo? Cabeleireira, costureira, maquiadora e o principal, prostituição. Uma pessoa na prostituição era o que era mais visto da população trans. Ai, Pedro, mas isso não existe. Não tem dados que as pessoas... Sabe como que existe? Pesquisa no Google aí. Operação Tarântula, que aconteceu no estado de São Paulo. 300 travestis foram presas em 2 semanas, como forma de política higienista de combate ao HIV, porque o HIV era considerado a cura gay. Sim. É a doença gay, vamos dizer assim. E o que a gente coloca, então? A gente começa a pegar esses dados e ver como as pessoas travestis, primeiro, estavam à marginalização, estavam à margem da sociedade, em pontos de prostituição. E por que eram pontos de prostituição? Porque a violência e toda a segregação, toda a discriminação que elas sofriam, a colocavam numa situação. Em casa, elas eram discriminadas, sofriam violência. Na escola, elas não conseguiam terminar a educação, porque como a gente tem todo o conceito de bullying, era muito mais do que bullying naquele contexto. E quando a gente pega, sai de tudo isso, mercado de trabalho. Quem que ia contratar? Quem que contrata ainda hoje? Hoje a gente tem a Transemprego, a Associação Transbordamos, a Casa Chama, a Casa NEM, que ajudam a inserir no mercado de trabalho. Mas contrata mesmo? E se contrata, prepara o ambiente, as pessoas, os colaboradores para estar ali? Ainda hoje nós temos muitos casos de transfobia. E aí você pega todas essas pessoas que não têm nem acesso ao mercado de trabalho, a uma educação, a um ensino profissionalizante, a um ambiente familiar acolhedor e protetor, o que sobrava para ela? A margem. Qual que é a margem? A rua, a prostituição, ou outros meios, como, por exemplo, o tráfico. Aí, Pedro, isso você está generalizando. Não estou generalizando. Muitos dados eram levantados tanto pela Associação ANTRA, quanto, por exemplo, o Grupo Gay da Bahia, que existe desde 1900 e pouco. Então, por isso que a gente consegue e concebe a identidade travesti como uma identidade política, que é pegar toda essa ofensa, ressignificá-la e passar a transformá-la como uma identidade de não apenas de reconhecimento, mas de luta. E a gente vê isso semelhante no que é o queer. LGBTQIAPN+. O que é o queer? Mas não é no contexto brasileiro, por isso que a palavra está em inglês. Uhum. Queer é a palavra o estranho, a estranha, ou estranho, dependendo da linguagem não binária, que é uma identidade mais de fora, principalmente se eu não me engano, União Europeia, não, Reino Unido, que é onde foi como o termo começou a ser concebido, que é basicamente o tratamento pejorativo passou a ser uma identidade e essa identidade passou a ser uma em forma de reconhecimento político. E quando eu falo político, não é aquela abstração de a gente falar de partido político, alguma coisa do tipo, mas sim o se fazer político, o ser político de toda a teoria que o pessoal do direito acaba estudando, John Locke, Montesquieu, essas porra. Então a gente tem que entender que essas identidades passaram a ser reconhecidas dentro de movimentos e dentro desses movimentos passaram a ser massificados como forma de luta. E aí a gente pula do Q, LGBTQI, que são as pessoas intersexo, que é o I é um, desculpa, mas o tapa na cara da sociedade que fala que só existem homem, mulher, macho ou fêmea, XY, XX, que na verdade possibilitam várias composições cromossômicas, que fala, na verdade, os intersexos, as pessoas intersexo, compõem a variabilidade do genoma humano, tanto da questão cromossômica, como das gônadas, como do aparelho reprodutor, quanto da genitália. Por exemplo, como que a gente consegue facilitar a compreensão? Pessoas hermafroditas. Na aula de biologia, a gente tinha um termo hermafrodita. Para nós seres humanos, isso é uma ofensa, falar hermafroditismo. Na verdade, a gente está aqui cunhando a palavra certa que é intersexo. As pessoas intersexo compõem essa possibilidade da existência de outras composições dentro da nossa forma reprodutiva. Por exemplo, ela ter mais de 2 cromossomos, ter um terceiro cromossomo que é o XX, ou 3X, ou 4X, ou 2X e um Y, ter um aparelho reprodutor interno que vai ser de um sexo, por exemplo, feminino, mas por fora tem uma genitália masculina, ou vice-versa. Então é o tapa na cara da sociedade que mostra que, opa, a gente não separa indivíduos por composições biológicas. A gente tem todo um contexto
de análise para estar trabalhando ali. E a melhor forma que a gente acaba vendo que a sociedade nos impõe é a questão da política de gênero, que é toda aquela questão de só falar que existem homem e mulher, e não existem. Aí eles usam como desculpa a questão biológica e vem as pessoas intersexo e fala, opa, não é assim que funciona. Aí, Pedro, mas devem ser poucas pessoas. A ONU, nos estudos ultimamente feitos, ela estima-se que tem 1% da população mundial como pessoas intersexo. Vamos supor que a população mundial esteja hoje em 1 trilhão. Acredito que seja muito mais. 1% de 1 trilhão é um número muito grande. Então não é Sim. pouca gente. Então é um grande tapa na cara. Pulando, então, para a gente não ficar muito preso na questão das siglas, a gente tem LGBTQIAPN+. O A são as pessoas assexual, que são as pessoas que na verdade, até uma frasezinha que eu gosto de usar com meus alunos. A gente tem amor com sexo, sexo sem amor e só amor. As pessoas que estão assexual não ficam presas na questão do sexo. A prática sexual não é o necessário para compor uma relação. Basta o afeto. E ela se prende apenas ao afeto, estando muitas vezes distante da prática sexual. Não vou dizer que não há, porque sim há pessoas que praticam sexo dentro do espectro da sexualidade. Porém, a gente tem que entender que o afetivo é o principal cerne que vai gerar toda uma atração para o indivíduo. Quando eu falo atração, a gente fala atração afetivo-sexual. Por isso que eu sempre uso o termo orientação afetivo-sexual. Porque a gente tem os dois componentes para trabalhar com uma pessoa. Depois disso, APN+. Como eu falei lá no comecinho, pessoas pansexuais que se atraem por todas as identidades e gêneros. O N, que compõe as pessoas não binárias. As pessoas não binárias estão dentro da possibilidade de rompimento do conceito de gênero. Como a gente tem a questão do masculino, feminino, homem e mulher, os não binários, as não binárias, os não binárias, a gente tem a possibilidade de falar que existe um terceiro gênero. Ou se existe essa política de normativa, e existe, sobre a questão de gênero, eles dão e falam pra gente, opa, eu não estou incluso dentro dessa possibilidade. Eu vou expressar meu gênero, eu vou identificar meu gênero com outras possibilidades que não essa que a nossa sociedade nos impõe. Ou eu vou ser homem, ou eu vou ser mulher. Eu falo, pronto. Não, não serei. Vou trabalhar um misto dos dois? Sim. Posso trabalhar um misto externo aos dois? Sim. Então as pessoas não binárias estão fora. Acho que eu falei todas as letras, né? O Com, maisinho é só para com incluir todas as certeza. outras possibilidades. Daria para fazer uma live só para explicar, só para falar de cada uma delas, né? Daria. Mas assim, vou Nem te... de live. Eu recomendo vídeo da Rita Von Hunt explicando cada uma das siglas, porque a sigla tem até mesmo o CAD, sabe? CAD Carina, tem número, Uhum. tem tudo quanto é tipo de possibilidade. Ela explica muito melhor do que eu. Então eu indico a vocês. Joguem lá, sigla LGBTQI Rita Von Hunt. Vocês vão ter uma Maravilha. gênia explicando tudo. O Fernando te fez uma pergunta aqui, eu vou ler ela para você e daí a gente já passa para a próxima aqui do roteiro, né? O Fernando perguntou: o crime de sodomia é realizar sexo que não seja com o intuito de procriar já foi abolido faz tempo. Logo, se as pessoas vão realizar sexo, alguém tem que ensinar os cuidados com a saúde. Quem vai ensinar os pais? Então, esse é um principal tema que a gente fala de que quando a gente chega com uma política da educação sexual, e eu falo política, a gente deveria trabalhar isso como uma política pública, é que falar de educação sexual é falar também sobre prática sexual preventiva e consciente, principalmente. E falar, ah, mas isso aí tem que deixar para os pais. Aí vem inúmeras perguntas que eu faço. Os números de casos de abuso sexual infantil começam aonde? Fora de casa, dentro de casa? Na Dentro de maioria casa. dentro de casa. Quais os principais abusadores? Familiares ou amigos das famílias. A família em si está pronta para falar sobre o tema? Não está pronta. Porque a gente tem que entender o quê? A família não é um ente externo que é como se fosse uma grande corporação que entende sobre tudo. Não é, gente. A família sou eu, sou você, é várias outras pessoas que muitas vezes são leigas em vários assuntos. Eu não sei matemática direito. Eu não sei muito bem química. E se um filho meu chegar e pedir, pai, por favor, me ensina como que faz aqueles negocinhos de bolinha da química. Vou saber ensinar? Não vou saber ensinar. E não vou ser prepotente de achar que eu vou saber ensinar. A educação sexual é a mesma coisa. É uma disciplina, é um estudo, é uma pedagogia, é uma área da ciência que compõe uma interdisciplinariedade. Se você não entende, assuma sua ignorância e fale, não sei, vou buscar atrás desse conhecimento.
Por que eu falo isso? Porque a gente tem que entender que não é porque a gente pratica atos sexuais que a gente, de certa forma, transa, que de fato a gente conhece sobre sexo, que a gente entende sobre o corpo humano, que a gente entende sobre prevenção e consciência, que é o principal ponto que nós precisamos ressaltar. Falar dessa prática da educação sexual é reconhecer que, opa, IST não é fácil de falar. A contaminação por IST existem de várias formas. Se eu sei o mínimo de sexo, eu não sei a totalidade, não sei sobre prazer, não sei sobre como conversar com alguém, não sei o limite de um corpo de um indivíduo. O máximo que eu posso chegar é explicar o beabá de, opa, use camisinha, use pílula do dia seguinte se acontecer alguma coisa, vá no postinho de saúde, não deixe a pessoa tocar aqui. Se tocar, conversa com um adulto, se for criança, ou busque uma autoridade para te proteger. Isso é o mínimo. Por isso que eu trabalho isso para dentro da sala de aula. Porque a gente, trabalhando com uma equipe capacitada, a gente consegue analisar desde o comecinho do maternal até o ensino médio, respeitando a idade e a capacidade do indivíduo de assimilar algumas informações. Porque a gente não vai chegar e falar de sexo, a gente vai ensinar a falar sobre limite do corpo, respeito com o outro. Quando chegar na fase da pessoa, opa, a chance de você menstruar é possível a partir dos 9, 10 anos. Então vamos falar então sobre gravidez na adolescência? Vamos falar sobre higiene íntima? Ah, chegamos na fase que os indivíduos começam a ter desejos e práticas da masturbação. Vamos falar sobre uma masturbação consciente? E assim por diante. Eu vou evitar alguns temas que eu acho que o Instagram pode acabar derrubando. Então deixo isso para uma palestra presencial. É, é melhor, senão não fica salva no IGTV. Mas vamos lá. Eu queria ter feito essa live, na verdade, no mês passado, porque foi o mês do orgulho, e no dia 28/6 foi o dia do orgulho. Então, qual a importância desse mês e dessas datas, assim, em linhas gerais? Fala um pouquinho para a gente. E se você quiser, já fala também se aqui no Brasil se houve uma história propriamente dita desses movimentos. Vamos lá. Então, o principal ponto de referência que a gente pode ter é a visibilidade. Se eu tenho uma data, é porque algo aconteceu. Se algo aconteceu, tem uma história por trás disso. Se tem uma história, tem um motivo. Então, a gente ter uma data como essa de nível internacional, que é o dia 28, né, de junho, é a gente parar para ver que, opa, isso acontece no mundo inteiro, tem algo que motivou tudo isso, e a gente precisa falar sobre tudo isso. Porque a gente tem dentro da comunidade tantas siglas, tantas identidades, tantas possibilidades de pessoas. E dentro dessas possibilidades, a gente tem que entender que existem inúmeras violências, inúmeras discriminações, inúmeras possibilidades de composições. Então, só a comunidade em si já possui uma variedade de demandas. Então, eu ter uma data em um mês específico é pelo menos um mínimo de reconhecimento e trabalho. Muitas vezes, as empresas, políticas públicas, governos acabam ficando presos só esse mês e o resto do ano fala assim, opa, não existe. É tipo violência doméstica. Chega no Outubro Rosa, chega no mês da mulher, dia da mulher, fala lindo, maravilhoso. Depois o resto quase não tem mais política pública. E acaba sendo a mesma coisa. E respondendo a sua pergunta, sim, no Brasil a gente tem um levante, que a data do dia 28 de junho foi Stonewall, que aconteceu lá nos Estados Unidos, em Nova York, que teve a figura da Marsha P. Johnson, que tem uma série lá No na Netflix, Netflix. muito maravilhoso, só que no Brasil a gente teve algo semelhante, que foi o Ferrous Bar, em São Paulo, que na verdade, se não me engano, foi em 1983, que é considerado o Stonewall brasileiro, que a gente teve mais o protagonismo de mulheres lésbicas, principalmente do jornal Xana com Chama, e com, se eu não me engano, ai, foi parlamentares do PT. Então a gente teve essas duas figuras importantes dentro dessa rebelião que aconteceu no estado de São Paulo, figurando como se fosse a versão brasileira desse levante que gerou a data principal para o mundo inteiro. Você falou em PT agora, eu tô aqui pensando, o pessoal tá me vendo sempre de gravata vermelha, vai achar que eu tô fazendo campanha já, É só né? no título. A gente pode fazer a campanha aqui, mas não tem nada a ver, tá, gente? É o símbolo da página gravata vermelha, não tem nada a ver. Mas, enfim, não vou entrar no assunto porque, né? Vamos lá. E agora me diz uma coisa, como que surgem os direitos da população LGBT? Como que começou esse surgimento? Como começaram a surgirem leis, propostas relacionadas a esse tema? Na verdade, os direitos em si são direitos comuns a toda a população.
porém a gente acaba classificando com base no cunho que envolve os temas principais da comunidade, que é sexualidade, gênero e identidade. Como de fato começou? Direitos sexuais e reprodutivos, lá em 1900 e pouco. A partir daí, a gente começou a ver que eles eram muito mais inseridos em algum tipo de movimento social, principalmente movimentos feministas, com a política, com os estudos sobre gênero. Depois a gente começou a ver que a figura da sexualidade e prevenção acabou sendo outra figura de maior importância dentro daquela temática. E outro movimento acabou sendo maior protagonista dentro desse sentido. E começamos a ver pela comunidade. Mas, Pedro, como de fato a gente começou a ter políticas preventivas e sexuais? E a partir daí surgir direitos? Quando uma discriminação se tornou tão massiva que eu precisava de um reconhecimento legislativo de um direito. E a partir daí eu começar a, de certa forma, postular a certos indivíduos. Por exemplo, quando começou a ter a grande pandemia do HIV, a gente começou a ter uma pessoa que passou a figurar como protagonista. E eu falo pessoa no sentido abstrato. Na verdade, foi a própria comunidade. Quando a gente fala da pandemia do HIV, não se tinha conhecimento. A gente pode ter como exemplo a pandemia do Covid-19. Quando começou, todo mundo sabia? Não sabia. Os pesquisadores sabiam como que funcionava, como que gerava contaminação e assim por diante? Não tinha nada disso. O HIV não foi diferente. Só que o HIV, eles precisaram nomear alguém para isso. Como que eles começaram a nomear? Precisavam de analisar onde estava tendo o maior caso. Pessoas que tinham maior prática sexual. Onde eles associavam a prática sexual? Massivamente. A comunidade, principalmente homens gays. E a partir daí começou um pequeno processinho de, como se fosse de grão em grão, até massificar para a comunidade. E a partir daí tratar como a doença gay. E isso se tornou tão grave que políticas de segurança pública foram sendo feitas, como eu falei, ou a Operação Tarântula, no município de São Paulo. E na manchete que a gente tinha quando joga Operação Tarântula é Operação de cura à doença gay. E fazia isso. A partir daí a gente vê que, com um grande processo de discriminação, a população e a comunidade LGBTQIA+, precisou, de certa forma, assumir essa marginalização e buscar direitos. Então, quando teve toda a pandemia do HIV, a gente começou a cobrar do poder público meios de prevenção, tratamentos. Tanto é que o Brasil é referência no combate ao HIV. A partir daí, começaram a ser feitas políticas públicas de prevenção ao HIV. A comunidade começou a se inserir dentro do cenário político de fato, tendo esse protagonismo enquanto comunidade. E a partir daí começou essa luta por reconhecimentos. E a partir daí, repetindo, desculpe, Leonardo, começou a ver pontos que, de certa forma, elas não tinham direito, mesmo que falar que a própria legislação era, por exemplo, casamento homoafetivo entre homem e mulher. Opa, entre dois homens e duas mulheres. Doação de sangue, portaria do Ministério da Saúde. Não, a gente corta da lista homens que fazem sexo contra o homem, com os outros homens. E não uma atuação preventiva ou um comportamento que gerasse tudo isso. Então a gente começou a ver que precisou analisar os processos de discriminação e violência e, a partir daí, assumir uma pequena identidade sobre isso e lutar por aquele direito. Mas, infelizmente, muitos desses direitos não são previstos em lei. São, na verdade, fruto de processos judiciais. E quando eu falo isso, em âmbito nacional. Existem estados que possuem legislações específicas para a comunidade. Exemplo, o estado de São Paulo, com a política de saúde pública para a comunidade desde o ano de 2010. Em 2001 já tinha uma lei estadual específica sobre discriminação no âmbito administrativo que estava lá. Discriminação contra a orientação sexual, contra a identidade de gênero, desde a época de 2001, que foi sendo atualizado, se não me engano, em 2013. Então, estadualmente, nós temos pontos específicos e leis para a comunidade, que vamos dizer assim, direitos estaduais. Agora, um direito nacional quase não existe. Precisou o STF toda hora ser acionado para ser, de certa forma, judicializado um direito. Vamos dizer assim, nosso direito é judicializado. Algo que é básico precisa acionar o STF para reafirmar. O Fernando mencionou aqui, um fato importante foi que em 1990 a Organização Mundial de Saúde retirou o termo homossexualismo. Isso que é engraçado, né? Porque eles retiram o termo que em 2009, se não me engano, 2019, retiraram a transexualidade, antes era transexualismo, da mesma pegada do homossexualismo,
Continuou a figura das pessoas trans dentro do rol de patologias, mas só em 2019 que, de fato, falaram, opa, uma identidade de gênero de pessoas trans, na verdade, não é uma doença, não é uma patologia. Mas aí, na prática, continua sendo. Hospitais continuam tratando, psicólogo, ainda tem a famosa cura gay, e ainda ficam dando destaque para a famosa cura gay. Tem uma pergunta aqui que surgiu agora, relacionada a um tema atual, Uhum. sobre essa questão da varíola dos macacos, né? E lá em Nova York, eles estão fazendo uma campanha para vacinar em massa, especificadamente a população LGBT. Você não acha que isso seria uma forma de, não sei, preconceito? Porque eles vão fazer isso em massa só com a população LGBT e não com todo mundo. Eles querem Você lembra dizer o que... quê? Que só a população LGBT faz sexo? E que a varíola dos Então, macacos pode ser transmitida dessa forma também? quando a gente... Isso é um resquício da política de HIV higienista, vamos dizer É, assim. Não apenas disso, mas por quê? Como que aula de biologia rápida, não vou dizer se eu estou certo, quem estiver aqui da saúde deve saber muito melhor do que eu. A varíola se contamina de diversas formas, dentre elas é igual ao Covid, contato, respiração, respingo, essas coisas. Então, a chance de contaminação, eu e você estar numa mesma sala, pode ser se nós não estamos vacinados e um dos dois esteja contaminado. E quando a gente vai pegar a análise do HIV, a gente vê quem mais sofre com contaminações de doenças respiratórias, pessoas portadoras de HIV. Quem porta HIV é quem se contaminou com HIV. Quem se contamina mais por HIV? Volta a história da doença gay. A comunidade. Porque a todo momento se associa algum tipo de doença específica, principalmente o HIV, que é uma doença autoimune, que afeta o sistema imunológico. Mesmo que você não nomeie HIV ou AIDS, vai toda hora associar. Essa comunidade deve ter imunidade mais baixa. E a gente pega a questão da varíola dos macacos, que de certa forma acaba tendo uma contaminação quase seguindo esse sentido de uma doença respiratória, vamos dizer assim, e vai afetar, assim como a tuberculose e a pneumonia. Então, é isso que você falou. É toda hora associar a comunidade a um grupo fragilizado, mas que na verdade só está carregando um grande histórico de preconceito que vem desde a época de 1900 e pouco. E você só está reproduzindo tudo isso. Ah, mas vamos sim. vacinar massivamente a comunidade. Meu filho, vamos vacinar quem é grupo de risco. Quem que é grupo de risco para a questão da varíola? Idosos, crianças, quem tem doença autoimune, quem tem imunidade mais baixa. Vamos usar a ciência, principalmente na área da saúde, não vamos chegar com preconceito? Entendi. Fala um pouquinho pra gente, Pedro, sobre a LGBTfobia, que foi uma conquista também. É considerado uma conquista. Olha, o termo LGBTfobia, se eu não me engano, ele foi conferido na terceira Conferência Nacional de Direitos Humanos LGBT, que aconteceu aqui no Brasil, lá em 2016, acho que se não me engano, de 24 a 27. Eu tô com cola. Nossa, eu não tô com cola, mas lembrei de cabeça, ó, tô bom. Mas, enfim, quando foi cunhado esse termo, foi, na verdade, para falar sobre todo tipo de possibilidade de discriminação e preconceito contra o grupo que compõe a sigla no total. Porque o que acontece? A gente tem a possibilidade de falar de homotransfobia, que é o que é reconhecido dentro do julgamento da STF. Mas a homotransfobia, o próprio termo fala homo, trans. Então a gente pega pessoas homos e trans. LGBTfobia tenta pegar o máximo possível que compõe a sigla que vai inserir dentro do contexto estrutural, que a gente pode falar nos trabalhos, por exemplo, do professor Silvio Almeida sobre racismo estrutural, que pega o mesmo identidade conceitual, que é falar que institucionalmente, numa estrutura de sociedade, a gente tem uma leva de discriminação e preconceito que vai segregar indivíduos com base naquele tipo de identificação, que a gente fala da LGBT, das pessoas LGBT, e a gente acrescenta o termo fobia como forma de aversão àqueles indivíduos tanto na questão afetiva, tanto na questão política, tanto na questão de mercado de trabalho, de acesso ao serviço de saúde, a uma política pública e assim por diante. Então, o termo LGBTfobia é esse trabalho, é essa aplicação de falar que a gente tem uma discriminação estrutural para todos esses termos. A gente pode colocar LGBTfobia estrutural, assim por diante, institucional, e assim vai, mas é para compor toda a discriminação dentro da comunidade. E aí você vai inserir todas as possibilidades de sigla, porque cada sigla tem sua identidade, tem sua história, tem seu movimento e tem sua demanda. Uma demanda não é igual à outra. Então a discriminação e a forma de violência não será igual. Basicamente isso.
Você mencionou um pouco, mas assim, qual a diferença, né, de LGBTfobia e a homotransfobia que você mencionou? Em questões jurídicas, na verdade, a gente tem uma semelhança bem simples, onde elas foram cunhadas. A LGBTfobia, na Conferência Nacional que eu falei, e ali foi na conferência foi intitulado o termo e como ele poderia se manifestar numa sociedade. A homotransfobia, na verdade, foi dentro da análise do contexto da ação que moveu o STF para julgar esse caso. A homotransfobia é, na verdade, a criminalização da prática contra a comunidade, entendendo o termo homo e trans como a ação que foi a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 26, que foi lá o pessoal, se não me engano, da Aliança, junto com o professor e doutor Pauliotti, que eles na época, como foi lá para 2011, a gente não tinha um estudo muito aprofundado nas nomenclaturas. E eles utilizaram o termo homotransfobia para qualificar todo tipo de violência que a comunidade sofre. E lá naquela ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a número 23, número 26, junto com o mandado de injunção 4733, a gente pegou tudo isso e passou a trabalhar com uma criminalização. Então, a gente tem esses dois termos. Um, na verdade, foi cunhado num âmbito específico, lá em 2016. A homotransfobia foi cunhada lá no âmbito de 2011, mais ou menos, quando a ação foi proposta. E a partir daí a gente tem esses dois conceitos. Mas, na prática, a gente acaba vendo que busca combater o mesmo fim, que é a discriminação contra a comunidade. Que pega, na verdade, que a LGBTfobia é só para denominar a violência. A homotransfobia, na verdade, foi para a gente trabalhar com essa criminalização e tendo um instrumento de, vamos dizer assim, de criminalização, que foi a identidade conceitual com o crime de racismo, lá na lei. A lei de crimes raciais, qual que é mesmo? Se não me engano, é a 7.716, não é? Vamos Qual dizer, lei? vai Pera crime aí de que eu lei já... de crimes raciais. Lei 7.716, se não me engano, de 89, que basicamente pegou a homotransfobia e falou: ela tem identidade conceitual ao termo de racismo, lá no julgamento de antissemitismo, que ampliou o conceito de racismo, e a partir daí a gente possibilitou ter uma lei como base para aplicar os casos de homotransfobia. E Qual basicamente é isso. número você falou? Continua. 7.716. Fala que eu Per- acertei Perfeito, rápido. acertou. É isso mesmo. Bingo. Quero meu prêmiozinho da Shopee. Lá, tem até minha cola aqui. Tá certinho. Basicamente, a gente tem fazer isso. E, Pedro, na sua opinião, quais foram as principais conquistas da comunidade LGBT? Vamos lá. As principais conquistas, eu não falo jurídico. Porque direito, como o nosso, que fomos conquistando através de processos judiciais, eu não falo que são conquistas. São migalhas. Porque, vamos pegar um exemplo. Corte dos Estados Unidos, a Suprema Corte, acabou de ser alterada a questão do aborto. Logo, no âmbito do como eles compõem um Estado democrático de direitos, os estados podem acabar agora decidindo que é proibido, é criminalizado o aborto. Antes não. Então não tem um direito, vamos dizer, sólido. O nosso direito, vamos dizer assim, nosso direito é como aquelas frases lindas do Bauman, sociedades líquidas. Basicamente isso. Então eu não considero como se fosse de fato uma conquista. A conquista que eu reconheço hoje, enquanto pesquisador e olhando o movimento, cara a cara, é a conquista da articulação em prol da luta, que é ver movimentos, ver coletivos se juntando em prol da luta por esses direitos e, de certa forma, entrando dentro dos espaços políticos. Ver pessoas do interior do estado de São Paulo, que hoje é onde eu moro, fazendo fóruns da diversidade sexual. Aí você fala, Pedro, como assim? Vamos trazer exemplo. Teve o simpósio Monique Fernandes da diversidade sexual de gênero no município de Lorena, que fica no interior do estado de São Paulo. Primeira vez que isso ocorre. Primeiro fórum da diversidade sexual de gênero em Taubaté, dentro da OAB. Isso é muito lindo e foi feito pela sociedade civil e o poder público. Vai acontecer um em Santa Branca agora. Vai acontecer um em Pindamonhangaba. Então, você para ver, está tendo uma articulação no interior de movimentos em prol da luta, que vão ocupar espaços e lutar por esses direitos.
Então, o principal reconhecimento de conquista é que hoje nós não apenas estamos inseridos enquanto uma comunidade, mas uma comunidade que se articula. A gente tem preconceito, discriminação e violência dentro da comunidade para a comunidade, mas a gente tem agora, de certa forma, a união em prol dessa luta, que anteriormente existia, mas de certa forma começou a ser segregada, não ter tanto amparo de tantas pessoas. A gente viu destaque nas capitais, a gente viu destaque em locais de destaque político e social, e não como de certa forma deveria acontecer em todo o país, nos interiores, nos movimentos. E isso eu parabenizo os coletivos, aqueles que continuaram depois da ditadura militar, como o Grupo Gay da Bahia, o Grupo Somos, a ANTRA e, de certa forma, a própria OAB, que fomenta pela Comissão da Diversidade Sexual e Gênero, que acaba tendo o Estado inteiro e o país inteiro. Então, essa é a maior conquista que eu acabo vendo. Essa articulação que está acontecendo, está sendo passado, está entrando em ambientes do poder público, da educação, da saúde e da segurança pública, e a partir daí a gente está conseguindo fazer uma mobilização. Porque os direitos, de fato, é aquilo que eu falei, não está acontecendo nacionalmente. Está sendo um processo judicial. E processo judicial pode mudar a qualquer momento, infelizmente. Entendi. Eu concordo com você também, porque eu morava no interior, morava em Itu, uma cidade pequena, e esse assunto era bem discutido lá, principalmente pela OAB, que tem também a comissão de diversidade lá na cidade. É bem bacana mesmo, é bem isso que você falou. E a gente falou aí de conquistas, de alguns direitos, e aí agora a gente entra naquela parte que são dos retrocessos, né? E esses retrocessos, na sua opinião, eles estão ligados às políticas do governo atual ou não tem É, nada a ver? vamos lá. Os retrocessos, eu vejo que estão ampliadas pelo governo atual, mas não são só do governo atual. Como eu falei, eu sou pesquisador da área da educação sexual. O termo educação sexual já estava previsto na Base Nacional Comum Curricular, no Plano Nacional de Educação, nos instrumentos legislativos da educação, há muito tempo. E tinha planos específicos, materiais lindos e bonitos. Porém, não é do governo agora que eles sumiram. Eles ampliaram. Essa exclusão ampliou com esse governo. Mas não é desse governo de agora. O governo de agora, eu condeno ele porque o retrocesso se massificou em várias áreas. Principalmente na questão do quê? Saúde, educação, vamos dizer assim, a política pública em si. Porque, primeiramente, eles não lutam pela comunidade, não reconhecem a sua existência, e simplesmente vão apagando. E conforme a gente vai apagando um histórico e uma sociedade, um povo e uma cultura, que sim, existe uma cultura dentro da comunidade, não, como que eu vou fazer política pública? Como que eu vou lutar por um direito? Como que eu vou saber que aquilo precisa de algo se eu não sabia nem que aquilo existe? Eu falo aquilo porque é assim que é tratado. Então, o governo atual simplesmente tirou secretarias. Por exemplo, o e-governo, que, se não me engano, é uma plataforma de cursos para todo tipo de população. Desde a graduação, ensino médio, pós-graduado. Lá tinha um curso sobre combate à violência à comunidade LGBTQIAPN+. Eu fiz esse curso. Mudou de governo, sumiu o curso. Manteve-se outros, que estão até hoje lá. Mas esse específico sumiu, assim como outros de prevenção, de história do movimento negro. Então a gente parou para ver que foi um pequeno processo de apagamento que foi se intensificando com o atual governo, pela própria história que ele compõe. Mas não é atual. É muito anterior. É antes do bonito que tá ali, é antes do vampirão, é antes da Dilma. Vampirão. Então, não é de agora, mas agora piorou. Entendi. E você estava preocupado de a gente não conseguir fazer essa live em 1 hora, e nós já estamos aí chegando no finalzinho, né? Então, eu queria que você falasse aí para a gente um pouquinho quais são as maiores fragilidades em relação aos direitos da comunidade LGBT. Olha, agora eu falo como professor. A maior fragilidade de um direito é não saber a história de um direito. Para você saber a história de um direito, você tem que estudar. Primeiro, a nossa educação não é ampliada.
A comunidade compõe um reflexo da sociedade. Se a sociedade, como o Brasil, não tem uma educação de qualidade, eu falo qualidade, que é acesso à educação que possibilite o mínimo, a comunidade também não vai ter. E a comunidade, muitas vezes, pratica atos de violência contra os próprios, principalmente contra pessoas bissexuais, por não reconhecerem, mas principalmente contra pessoas trans. Então a gente vê que acaba sendo aquele famoso, o oprimido brincando de opressor. Essa é uma das fragilidades que eu sempre retomo, que é, se você reconhecer, também estude sobre isso. Ai, Pedro, mas nem todo mundo tem acesso. E isso, eu bato palma, nem todo mundo tem acesso à educação e estudar sobre o tema, porque ele não é acessível. Eu tive que comprar 1000 livros, ler artigo e tudo mais. Então não é acessível. Mas a fragilidade que eu vejo é uma união enquanto grupo pelo reconhecimento da sua história. E a fragilidade não está apenas em estar lá no STF e ser um julgamento, esse julgamento te deu um direito. Mas é a ocupação e a luta por essa ocupação dentro dos espaços de poder, vamos dizer assim. Do pessoal do direito reconhecer que você tem que lutar. Tem muitos advogados e advogadas e advogadas trans, homo, bi, pan, lésbicas, gays e assim por diante. Mas quantos estão dentro de uma militância? Não, a gente não pode exigir que todos estejam dentro de uma militância, mas que ao ocupar um espaço de reconhecimento, possibilite que outros acendam essa possibilidade, ou estejam ali, ou não façam um processo de repetição de que, opa, me segregaram, vou fazer o mesmo. Me discriminaram, vou repetir isso. Dentro do meu círculo social, eu faço repetidas e reiteradamente. Então, a fragilidade que eu vejo dos direitos, acima de tudo, é a luta pelo reconhecimento da sua história, que a gente precisa entender a história do que a gente compõe, principalmente porque é a forma da gente conseguir entender as ações daqueles que estão aqui no presente, lutando pela gente, e as ações do pessoal que vai estar lutando para a gente no futuro. Como que a gente pode ter como exemplo? O movimento negro nos Estados Unidos, que quando, por exemplo, a gente pega a história de Bell Hooks, ela conta que lá do pessoal do Pantera Negra, eles tinham escolas específicas para o pessoal. E ela estava dentro dessas escolas quando ela era nova. E ela hoje, como militante dos direitos da população negra e da questão de gênero, ela viu como a história do movimento era fomentada nas escolas. Eles passavam um recorte que muitas vezes a própria educação, que a educação sim pode ser um instrumento de discriminação, de segregação, de uma política higienista, como dentro do movimento eles lutaram para que isso não acontecesse. Então, possibilitar o espaço, vamos, por exemplo, Caçapava, aqui no estado de São Paulo. Eu fui convidado a fazer uma palestra dentro da Semana da Diversidade pelo Conselho Municipal da Juventude. Mas porque uma pessoa dentro da gestão pública e as pessoas que possibilitaram esse espaço de fala não apenas compõem a comunidade, mas ao olhar pelas demandas da comunidade, possibilitaram que estivesse dentro de uma instituição de ensino superior falando sobre esses direitos. Que dentro do município ocorressem, em alguns locais, falas com a juventude sobre isso, pontos específicos de levante sobre esse movimento. Então não bastava apenas a gente falar, opa, você compõe a comunidade, porque a pessoa vai se identificar, vai reconhecer sua orientação conforme a sua idade, conforme o seu contexto de vida. Mas o que, que você faz a partir daquilo? Porque a partir do momento que você se identifica, que você expressa para o mundo que você compõe, a violência vai vir. De forma muito mais intensa, como já vinha ocorrendo, antes de você se assumir, porque eu não gosto desse termo, se assumir, antes de você possibilitar a identificação, que as pessoas reconhecessem sua identificação. A violência sempre ocorreu, ela vai se intensificar. Mas como a gente vai pegar tudo isso e ressignificar para a nossa vida? Você vai seguir suas pretensões futuras, profissionais e pessoais? Show! Mas quando você estiver lá e você vê outra pessoa que compõe a sua história, que só vai sofrer parte do seu sofrimento, da sua luta, você vai possibilitar que aquela pessoa tenha um espaço de fala? Tenha um espaço de luta? Ou pelo menos ocupe um lugar que normalmente não ocupariam? Ou que você ocupou porque ou você omitiu o que você era, ou porque alguém ficou com dó de você, ou porque foi tanta luta que você para ver e pensa assim, se eu lutei tanto, ele também tem que lutar. Aí você pensa, precisa tanto assim?
A gente quer que a pessoa se sacrifique tanto da mesma forma que você. Eu não gostaria que ninguém sofresse as violências que eu sofri. E eu tento evitar que outras pessoas sofram a mesma violência que eu sofri. Então, é um trabalho de pequenos processos empáticos da gente estar conseguindo possibilitar um espaço de reconhecimento, de potencialidade, possibilidade de luta. Porque nem todo mundo da comunidade precisa sair lutando à torta e à direita. A gente tem sacrifícios quando faz isso. Mas, ao menos, reconhecer e lutar ali dentro. Que eu acho que é o principal ponto de fragilidade que eu vejo. Olha só, o Fernando, ele falou ali que os livros são muito caros. O que você diria para ele sobre livros? Eu poderia falar que a gente tem muito material gratuito na própria internet. Então, o que você pode falar aí pro Fernando? PDF pirata. PDF pirata. Tudo bem. Brincadeira. Mas isso que o Fernando está falando, desculpa a brincadeira do PDF pirata, é uma realidade. Por exemplo, quando a gente vai pegar a obra Feminismos Plurais, a própria Djamila Ribeiro, ela fala, opa, eu quero vender meus livros acessíveis para todo mundo, com preço acessível. Porém, outros livros não são. E aquele conhecimento sobre a comunidade, desculpa, a pessoa precisa valorizar toda a luta que teve, porque produzir cientificamente no Brasil não é fácil, é muito difícil. Publicar é mais ainda. A facada que você vai levar das editoras é muito maior. Mas tentar fazer alguma coisa, a gente conseguir deixar acessível. Eu sei que tem alguns professores que possibilitam a versão impressa em editoras, mas em contrapartida, você quer meu PDF e ele disponibiliza para você o PDF. Aí, Pedro, credo, infelizmente, a divulgação do conhecimento precisa ser acessível. E você tem várias formas de fazer isso. Numa editora mais em conta, por exemplo, a gente quer a Boitempo. Numa editora que imprima para você ou disponibiliza um e-book mais baratinho. Uma Você quer biblioteca. uma biblioteca virtual, ou você disponibiliza, opa, todo ano quantos livros para a biblioteca no município tal, ou no acervo digital tal, e assim por diante. Infelizmente, é verdade que o Fernando falou, é caro, tanto a mídia virtual quanto o impresso. É muito caro. Ó, tem um comentário do David. David é praticamente meu irmão, um amigo de longa data, também faz parte da comunidade. E ele colocou aí, ó, a opressão à comunidade, principalmente por questões religiosas, sempre esteve presente. Infelizmente, pelo desgoverno atual, a situação piorou porque é a cara do conservadorismo fake e a falta de bom senso. Olha, esse comentário não tem nem mais o que falar. É É perfeito. autoexplicativo. O que mais que a gente pode fazer é filosofar ou trazer a análise científica sobre conservadorismo. Maravilhoso. Mas o comentário do seu amigo é autoexplicativo. Religião, Maravilha. conservadorismo e política. Bom, Pedro, nós chegamos aí ao final da live, passou super rápido, acabamos de bater 1 hora. Então, eu Bom, queria te agradecer novamente. Você estava todo preocupado se ia conseguir falar em 1 hora e ó, foi perfeito. eu Mas antes, segurei. mas antes da gente terminar a live, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para as pessoas e também a sua colocação no seguinte sentido: o que as pessoas elas podem estar fazendo para colaborar e ajudar nessa luta dos direitos da população LGBT, que eu diria que não é uma luta tipo só para o mês do orgulho, é uma luta contínua. Vamos lá. É, Primeiro, muito obrigado por esse espaço de fala, pelo convite de estar aqui conversando com vocês e todo mundo que ficou aqui, que passou, que vai assistir gravado. Mas eu foquei mais na sua pergunta, que é como que a gente pode fazer tudo isso? Primeiro, busque conhecimento. Famosa frase do ET Bilu. Infelizmente, eu tenho ET críticas Bilu. inteligentes que sobre o ET Bilu. Mas busque o conhecimento e o acesso à conversa com pessoas que estão nesse meio. E, acima de tudo, quando você ocupar ou estiver num ambiente ou num espaço, possibilite a fala, o reconhecimento, a luta. Não busque fazer ações e omissões que inviabilizem aquela pessoa naquela presença, que tornem aquela pessoa invisível. Busque entender os termos que você está usando, a língua que você está falando.
pejorativos existem a todo momento. Famoso boiola, viadinho, sapatão, cola Ouvi, velcro, travesti ouvi, se tornou. ouvi tanto isso quando era pequeno. Ou, por exemplo, o que um amigo meu sofreu, que eu vi que passou aqui na live, ele foi dar uma palestra, participou de um podcast, o pessoal falou assim, ah, mas você não é homem. Ah, mas pessoas trans são pessoas confusas. Ai, pessoas bis. São pequenas frases que aos poucos são como se fossem breves facadas no coração daquela pessoa, no espírito, na psique daquele indivíduo, ou daquele indivíduo, daquele indivíduo. Então, o que eu passo para vocês é: busquem conhecimento, busquem estudar sobre aquele assunto, busquem se integrar e possibilitar que a fala e o espaço sejam libertos a todas as pessoas. Porque hoje a gente tem meios de buscar a justiça, e é possível, e se você tem um advogado como eu, como o doutor Rogério, você vai se ferrar, desculpa o termo, mas Exatamente. você tem cartilhas de ONGs específicos. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo lançou uma maravilhosa agora nesse ano de 2022, explicando cada uma das siglas, o que é homossexualidade, o que é orientação, o que é identidade, mostrando as leis que existem no Estado de São Paulo, explicando a homotransfobia. E são instrumentos acessíveis, são materiais que tá na internet, é só você digitar. Se você precisar, manda um WhatsApp para mim, manda ele no privado do Instagram que eu disponibilizo para você. Ai, mas Pedro, eu não entendo sobre esse assunto. Meu filho, já estamos em 2022. Tá na hora de buscar conhecimento. Se você tem internet e se você está aqui assistindo essa live, é porque você tem internet e você tem um Google. Então vamos começar a possibilitar tudo isso. Conhecimento é a principal forma de combate à ignorância, ao preconceito e à discriminação. E a um governo como esse. As eleições estão vindo aí. Seja consciente. É isso aí. Tá, vou fazer uma última pergunta que tem aqui, ó, do Fernando Eu Zanella. vi. Você viu? Eu faço ou não? Não vou A fazer, tá bom? resposta, eu tô. Tá bom, beijo. Então tá respondido aí, Fernando. O Fernando perguntou se que falou que o doutor Pedro é muito lindo e se ele é solteiro. O Fernando Zanella tá perguntando. Já sai daqui já comprometido já. Pelo amor de Deus, beijos pra você. Até mais. Mas tá certo, Pedro. O Fernando é terrível. O Fernando participou aqui desde o comecinho da live fazendo aí as perguntas para o Pedro e agora fez uma para descontrair. Mas eu queria te agradecer novamente pela sua disponibilidade. Eu sei que você é bastante ocupado, tem várias palestras, vários cursos, várias coisas que você participa e teve essa disponibilidade para estar participando desse retorno das lives, né? Que eu dei uma parada em junho e agora estou retornando aqui para o Instagram. E eu queria deixar aqui o canal do Vida de Advogado e também tem o site, enfim, à sua disposição, o que você precisar, quiser divulgar alguma palestra, algum curso, pode mandar aqui que eu divulgo para você, tá bom? Muito obrigado. Antes de mais nada, por pessoal, quem puder, me segue aqui no Instagram. Vamos conversar sobre tudo isso. E já vou antecipar uma divulgação que eu peço até ajuda para você. No município de Santa Branca, a gente vai realizar a Semana da Diversidade Sexual. Não é a semana, é o Fórum da Diversidade Sexual de Gênero no município, que a gente vai falar muito sobre suicídio e a comunidade. E por isso eu convido a todos vocês para participar lá. Vão lá, vai ser um evento presencial. A gente vai ter palestras com inúmeras figuras aqui do Vale do Paraíba, de peso, desde a questão de EST até a questão de saúde, direito, vai ter sobre empregabilidade com o pessoal da Associação Transbordamos, vai ter sobre representatividade política com políticos aqui da região que têm destaque, são membros da comunidade. Então, deem esse protagonismo, vão lá no município, a gente vai estar lá acessível para todo mundo para conversar. E foi um espaço muito aberto e muito possibilitado pela prefeitura. Então, é uma primeira divulgação que eu peço fazer vão estar lá, eu vou estar lá com vocês, quem quiser conversar comigo presencial, eu vou estar lá. Então, é mais ou menos isso. Qualquer coisa, me chama aqui no Instagram ou nas minhas redes, tá bom? Ó, a Ana Paula tá falando aqui que já vai te seguir, mas eu queria perguntar uma coisa. Essa semana, você tem algum folder disso que possa ser divulgado? O Alguma... folder vai disponibilizar, se não me engano, entre essa semana, no começo da próxima, porque a gente ainda está confirmando alguns palestrantes. Eu estou junto na organização. Então, quando eles me mandarem, eu mando para vocês divulgando, ou eu vou divulgar aqui nas minhas redes sociais, tá bom? Senão eu já mandava Isso. hoje e agora. Não, você me manda que eu divulgo. E eu já vou te deixar um convite aqui no ar, ao vivo. Eu faço parte da comissão, né? Eu sou o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da comarca de Itu. Então, eu já vou deixar o Uhum. convite para você participar de uma live lá pela comissão.
com os outros integrantes, né? A gente tem a doutora Rosângela, que é a vice-presidente, então ela sempre participa comigo, para você falar um pouquinho da importância da educação sexual para as crianças e adolescentes. Já fica aqui o convite. As lives Eu pelo canal da comissão, elas são de segunda-feira. Aí depois eu te passo a data direitinho e você vê a sua disponibilidade, mas já fica o convite aqui, tá bom? E eu já aceito de prontidão, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade para falar sobre minhas pesquisas. Maravilha. Pedro, muito obrigado. Uma boa noite para você. Boa noite, Uma boa pessoal noite que para você também. ficou. Boa noite para o pessoal que assistiu até agora, que acompanhou a live. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo agora, que vai ficar salvo lá no IGTV. E até a próxima, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.